12, embora seja o convite para Abraão, eu vejo que é um convite para todos nós. Eu me lembro no início da Efrata, que essa foi uma das palavras que Deus liberou sobre a minha vida como líder. Porque tudo que vai além do nosso controle dá medo. Sim ou não? A gente pensa que fé é ausência de medo. A fé, ela vence o medo para que ele não te paralise. Esse negócio fala assim, nossa, eu sinto medo, nossa, eu tenho preocupação, meu Deus, você não tem fé. Não, você é humano. E nós, muitas vezes, ao olharmos as coisas ao nosso redor, nós somos traídos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Amém? Sim ou não? Isso não diminui a tua fé. O que diminui a tua fé é quando as situações que estão à sua volta têm condições de te parar. Agora, se você consegue, mesmo não entendendo as coisas, mesmo vendo situações que estão além das suas possibilidades, e você continua caminhando, ainda que chorando, ainda que preocupado, ainda que dizendo, meu Deus, o que vai ser amanhã? Meu Deus, é pensar isso, sentir isso, mas você não parar, porque você continua em frente dizendo assim, Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Os meus olhos me traem, porque vê uma situação que é diferente. Os meus sentimentos me traem, porque eu ouço coisas. E é tão interessante como existem situações à nossa volta que vêm contra a nossa fé. Palavras que nós ouvimos, e às vezes das pessoas que estão mais do nosso lado para mexer, que mexem mesmo com a nossa fé. Às vezes são as situações que nós estamos vendo e falando assim, é muito difícil, é impossível isso daqui. Então vejo que todos nós temos os nossos impossíveis, mas glória a Deus por eles. Por quê? Porque são nesses impossíveis que nós aprendemos que nós somos seres humanos, nós somos tão falhos, nós somos tão limitados, mas nós temos um Deus poderoso. Amém? Você serve a um Deus poderoso. Nós sabemos pela fé e pelo caráter dele, pelas histórias que nós vamos lendo na Bíblia, que ele é fiel àquilo que ele promete. E eu vou dizer uma coisa para você, se você pesquisar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quem foi que Deus fez aliança com a pessoa e essa pessoa deixou de viver as promessas de Deus? Você não vai achar uma. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é fantástico. Por quê? Você não vai ser o primeiro a dizer isso. Se a humanidade, nunca alguém pode dizer assim, Deus prometeu e não cumpriu, você acha que você hoje, em 2022, vai ser a única pessoa que vai poder dizer, Deus não cumpriu o que ele falou? Diante de tantos milhares e milhares e milhares de pessoas que passaram nessa terra e confiaram em Deus, eles viveram as promessas de Deus, você pode ficar tranquilo, você vai viver as promessas de Deus. Aquilo que ele prometeu, você vai viver. Ainda que as circunstâncias digam não. Amém? Mas não é o que eu acho. Não é viver pela fé. Aí eu acredito e pronto, acabou. Brotou no meu coração, pronto. Eu decidi que vou acreditar que aquilo é aquilo e pronto. Não é isso. Não sei se você já entendeu que a fé bíblica, a fé sadia, ela não está firmada em sentimentos, embora nós a sentimos. A fé bíblica e sadia, ela também não está firmada nos desejos do meu coração. Eu, infelizmente, já tomei decisões idiotas, que era só fazer o cálculo, não precisava de muita fé, só precisava ser um pouquinho mais inteligente, que não eram uma boa ação. Mas achava que deveria fazer aquilo, achava que Deus estava falando, porque a Bíblia mesmo nos ensina que balança enganosa é o coração do homem, o nosso coração é enganoso. Não sei se você já fez isso, mas vem cá, se você já fez essa pataquada de dizer, se der certo é porque é de Deus. Se aquela porta ali abrir é porque é de Deus. Aí de repente uma porta se abre e fala assim, eu tenho fé, tá vendo? É Deus. De repente não é. Já passou por aquele negócio de assim, olha, estou orando por aquele varão, por aquela varoa. Se eu sentir paz, é de Deus. Se a pessoa for do jeitão que você queria, você vai sentir paz, irmão.
Ninguém deseja aquilo que odeia, não é verdade? Alguma coisa te atraiu, alguma coisa você gostou de determinadas situações, ainda que involuntariamente, né? Você, de alguma maneira, chegou até aquele lugar. São variáveis enormes que te levam a determinados lugares. E de repente você vai até aqueles lugares e você vai entendendo que não, é legal, é isso mesmo, é de Deus. Quando você chega lá e fala assim, nossa, não tem nada a ver, o rumo mudou tudo, não deu certo, e aí às vezes volta para o pastor dizendo assim, mas não era Deus. Deus, ele não está perdido. Às vezes, o pessoal fica muito... Eu peço misericórdia a Deus. É imaturidade isso. Mas Deus parece que está perdido, porque Deus manda ir, Deus manda ficar. E à noite Deus fala uma coisa, no outro dia fala outra. E a gente descobre que tem muita gente sendo guiada pelo seu próprio coração e colocando fé, não em Deus, mas colocando fé naquilo que sente. Quem sente coisa boa? Quem sente coisa boa? Oh, pelo amor de Deus, irmão, você sente coisa boa? Não, pastor, eu sinto coisa ruim. Misericórdia, você precisa de libertação, você está oprimido. Você não está possesso, você está oprimido. Né? Possessão é quando o inimigo vem e toma conta. Um cristão jamais vai ficar possesso, porque ele é casa de Deus. Amém? Diga assim, o cristão não fica possesso, mas ele pode sofrer opressões, que são setas que o inimigo joga. E às vezes o arco dessas setas são as pessoas que estão perto da gente, que afeta a gente fica meio borocochô, a gente dá uma desanimadinha ali no coração. Quem está entendendo? São as setas. Mas deixa eu dizer uma coisa, dentro de você tem que ser um terreno fértil para as coisas que Deus tem para você. Amém? Qual é o grande erro que eu estou querendo explicar para vocês aqui? É que existe muita gente dizendo que Deus disse aquilo que ele não disse. Não use o nome do Senhor em vão. Primeiro tenha certeza para dizer se foi Deus que mandou você fazer. Porque quando Deus mandar você ir até tal lugar ou fazer alguma coisa, é certeza de sucesso naquilo que você vai fazer. Algum propósito tem. Deus não vai te mandar a algum lugar sem propósito algum. Foi por ir. E por isso você pode ir para qualquer lugar. Deus precisa mandar você. Tem coisas que Deus não precisa mandar, a gente já sabe da palavra dele. Amém? Mas tem coisas que Deus decide nos dar uma direção. Fala, ó, vai até ali, vai até acolá. Mas Deus te deu uma liberdade também de você decidir. Você tem gostos diferentes de outras pessoas. E você tem o direito, não sendo pecaminoso, não sendo contrário à palavra de Deus, você tem o direito de desfrutar de gostos que para você fazem sentido e que para outros não. Amém? Mas isso não tem a ver com fé. Você querer uma casa, você querer um carro, você casar, você investir, não é questão da fé. Isso não é fé. Mas pode ser. Mas é ou não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Apóstolo, como que eu posso discernir? Saiba se isso é um desejo do seu coração ou se isso foi Deus que disse que você vai viver. Porque aquilo que é um desejo do meu coração pode ser uma permissão de Deus, que eu venha viver. Isso é credibilidade em si, é acreditar em si, é acreditar no seu potencial, é acreditar que você vai chegar em algum lugar. Ninguém faz uma faculdade de 5 anos pensando, eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu vou estudar 5 anos aí do que você mais gostar e você fala assim, mas depois de 5 anos eu não quero exercer isso daí. Não tem sentido nenhum. Então você está fazendo uma coisa que você gosta, tem um propósito, você quer chegar até aquele lugar, mas é um gosto, é um desejo do seu coração. Pode servir muito ao reino de Deus, pode ser relevante na vida do próximo, pode ser tanta coisa. Não significa que tem que ser uma promessa de Deus. Pode ser um desejo do seu coração que se você tiver sabedoria para administrar, você vai conseguir chegar até o final. Quem está entendendo? Eu preciso de fé para isso. Eu preciso de dedicação. Agora, tem coisas que são impossíveis. Essas coisas impossíveis são coisas de fé. Mas às vezes tem pessoas que eu já ouvi muitas coisas. Por exemplo, assim, uma vez,
Eu lembro de uma pessoa que nós tínhamos ido no monte, fez parte de um pessoal que anda comigo há muito mais tempo, né? Fátima, Manilza, conheceu a pessoa. E a pessoa, a gente andava junto, um monte de jovens. E eu lembro que eu não tinha ido nessa vez, e o pessoal me entendeu que eu sou muito sorveteriano, né? Muito gelado. Mas o pessoal foi no monte, aí uma determinada pessoa disse que estava vomitando o tumor do câncer da menina que estava no monte. E aí, o pessoal, a igreja ficou em choque. Né? E o pior é que eu era o líder dos jovens da época. Adilson, o que você acha? Eu falei assim, era amiga, né, Fátima? Era minha amiga. Era amiga mesmo. O que você acha disso? Eu falei assim, porque disseram para mim que eu estou curada. Porque ele vomitou a minha enfermidade lá no monte. Eu falei, isso é forte. Vai lá fazer o exame, então. Nem pensava em ser pastor, né, Fátima? Eu falei, vai fazer o exame. Que o exame vai dizer se você está curado ou não, vai comprovar isso. Não, porque o pessoal falou e tudo, a igreja inteira está falando. Eu falei assim, o que as pessoas falam não importa. O que Deus disser que é. E o próprio exame científico da coisa vai comprovar, vai constatar que você está curado. Vai ser algo sobrenatural. Ela falou, não sei o que eu faço. Eu falei assim, creia que Deus te ama. Creia que Deus pode te curar. Se Ele quiser te curar, Ele pode te curar. Ele cura, Ele faz o que Ele quiser. A gente não sabe o mecanismo de Deus. Por que Ele faz uma coisa, por que Ele faz outra. Ninguém explica a Deus. Se a gente pudesse falar alguma coisa sobre Deus, falaria, ninguém explica Deus. Nem a igreja, nem o pastor, nem uma faculdade de ciências, nem laboratórios, nem pensamentos filosóficos. Ninguém explica a Deus. E seria muita pretensão eu dizer que eu explico Deus, por que Ele vai fazer, o que Ele vai deixar de fazer, descobrir os caminhos do agir de Deus. Mas eu sei de uma verdade que é essa que eu quero compartilhar com vocês. E aí essa menina, ela acreditou que estava curada. E eu disse, vai no médico. O médico vai constatar isso. E ela me ouvindo, ela falou assim, eu vou, mas eu vou com muita fé. Eu falei assim, em nome de Jesus, que você seja curado. Ela foi no médico, ela tinha conseguido fazer um transplante do rim e começou a dar rejeição. E um doce de pessoa buscava o Senhor, serva de Deus, pecadora como qualquer outra pessoa, mas tinha alcançado a graça em Cristo Jesus. Uma jovem fiel, apaixonada pelas coisas de Deus. E, infelizmente, ela veio a falecer. E aquilo foi uma bomba no coração de muita gente. E aí eu não sou o primeiro a criticar. Mas aí as pessoas olham para mim e falam, puxa, e agora? Que explicação? Se tivesse sido Deus, ela teria sido curada. E eu me lembro que um pastor disse assim para mim, a pastora disse assim, ai, Adilson, eu acredito. Aí depois já era pastor na época, né? Ah, pastor, eu acredito que ela morreu curada. Como? Ela morreu curada? Se ela morreu da enfermidade que disseram que ela foi curada? Não. Ah, mas eu creio. Isso não muda, isso não é fé. Isso é tolice. Porque aprove a Deus, não sei porquê, que não tem explicação, que ela viesse a óbito, morreu salva, eu creio em Cristo, morreu salvo em Cristo, e morreu através daquela enfermidade.
então ela não morreu curada. Não, mas eu tenho fé. Essa fé não é a fé bíblica. Essa é a fé do pensamento positivo. E essa fé do pensamento positivo não é o que a Bíblia ensina para a gente. Amém? Quem está entendendo? Está aqui comigo? Porque eu não posso ser responsável, como muitas vezes pessoas são responsáveis, de ficar jogando qualquer palavra para os outros. Aí quando você vem dizer para mim assim, não aconteceu. Aí eu falo, mas você não teve fé. Aí é fácil eu jogar nas suas costas que você não teve fé e por isso você não recebeu. E eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a fé bíblica, ela está firmada justamente em uma coisa. Não no que eu acho. Não no que eu creio. A não ser que se creia no caráter de Deus. Mas a fé, ela não é tola. A fé, ela é firme na rocha. Amém? Mas o que é essa fé firme na rocha? É quando você pega uma palavra que você tem a certeza que ela veio de Deus. E nela você vive fincado. Isso é fé. Porque se Deus tivesse dito para essa menina que ela seria curada, hoje ela estaria aqui com a gente. Amém? Então aquilo que Deus disse, ele vai velar sobre aquela palavra que ele disse para cumpri-la na sua vida. Então nós precisamos entender bem aquele louvor que quando nós cantamos, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, continua sendo Deus. É entender que a minha fé não é uma maneira que eu manipulo Deus para fazer a minha vontade. Eu creio que Deus vai fazer aquilo, pronto, ele vai lá e faz. Fé não é uma moeda que você mobiliza Deus. Fé é uma palavra na qual é uma ação que parte de você, em cima daquilo que Deus falou. Então a fé, ela está baseada em algo. E esse algo se chama a palavra que Deus liberou. Amém? Existem palavras liberadas por Deus na Bíblia. É só você estudar. Você receber do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo, você ser renovado, você ser batizado com o Espírito Santo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo aí? Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Busque até ser, porque é uma palavra de promessa de Deus para a tua vida. Existem promessas na Bíblia, várias promessas, que elas são universais. Agora existem promessas que elas são específicas. São individuais. Essas promessas individuais é quando Deus fala com você, eu vou te abrir aquela porta de emprego que você está querendo tanto. E Deus vai lá e abre a porta para você. Promessas particulares, indivíduos, é aquela que você está enfermo e Deus diz assim, eu vou te curar. E Deus cura. Você acredita que Deus cura, irmão? Eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus cura. Conheço histórias de pessoas que foram veridicamente curadas por Deus. Você também conhece alguém? Bem, creio. Eu não sou incrédulo, não. Eu sou um crente de verdade. Mas eu também conheço pessoas que foram grandes servos de Deus. Serviram ao Senhor, adoraram ao Senhor. Morreram em Cristo, mas com as suas enfermidades. Vocês também conhecem? Ponto. Será que Deus não faz mais milagre? Não, Deus continua fazendo milagre. Mas será que a pessoa não tinha fé? Não, não é questão da fé da pessoa. É algo particular. Então você não pode começar a medir por que Deus fez para um, Deus fez para outro, porque o outro tem fé, eu não tenho fé. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Para levar vocês a entenderem que quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, nós lemos lá Hebreus capítulo 11, são pessoas que viveram pela fé. Então vamos pegar. Adão, ele recebeu uma palavra, uma aliança de Deus, dizendo para ele que veria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Quem foi que fez a aliança? Quem? Deus. Com que parte Adão entrou
na aliança? Nenhuma. É unilateral. Foi Deus que diz, é o plano da salvação a ser desenvolvido. Diz a palavra de Deus que na caminhada tem uma outra aliança que Deus faz com um homem chamado Noé. Vocês conhecem a história de Noé? Os meus adolescentes conhecem a história de Noé? Conhecem a história de Noé? Historinha da Arca de Noé. Deus se encontrou com o Noé, Noé se encontrou com Deus e na verdade Noé não foi até Deus, foi Deus que veio até Noé e disse, olha, eu vou trazer juízo sobre a terra, mas você e a sua família encontrou graça diante de mim, e eu vou salvar vocês, vou salvar a vossa família, vou salvar alguns animais, então Deus já tinha a intenção de repovoar a terra, mas eu vou lançar juízo também. Mas eu faço uma aliança. Você é um tratado. Você e a sua família não vão morrer. Vocês vão dar sequência depois. Diz a palavra que Noé acreditou no quê? No que ele achava? Ele acreditou em quê? Na palavra que Deus disse para ele. E ele agiu em cima da palavra. E ele foi fiel à palavra. Ele não construiu de qualquer jeito. Ele construiu segundo aquilo que Deus disse. E diz a palavra de Deus que choveu, encheu toda a terra, um dilúvio universal, e a arca saiu por aí, pelo mundão afora. Mas Deus disse que seria com ele e pouparia a vida dele. Ao cabo de dias, eles descem da arca e Deus faz uma aliança. E Deus diz, não é contigo e com toda a criação será a minha aliança. Eu abençoo vocês e faço uma aliança com toda a humanidade. Então, se você tem medo d'água, não tem problema de você morrer por causa de um dilúvio. Mas como você tem certeza disso? O caráter de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os elementos, se derreterão. Então não vai ter água. É fogo. Amém? Mas a boca de Deus disse que não haverá mais dilúvio. Não, apóstolo, mas você não viu o que aconteceu lá em Minas? Você não viu o que aconteceu lá no Rio? Não. São setoriais. Um dilúvio onde há o extermínio não vai acontecer. Por que você tem certeza disso, apóstolo? Por causa da palavra que Deus disse. Amém? E quando nós vamos falar hoje aqui, e eu estou dando essa abordagem maior, para você entender para a tua vida, para você aplicar. Que a tua fé não pode estar baseada nos teus sentimentos. A tua fé tem que estar baseada na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Amém? Você está entendendo? Quem está entendendo, digam glória a Deus. Mas como isso, apóstolo? Todos nós somos convidados a viver nessa fé. Primeiro, Hebreu já disse que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é recompensador daqueles que se aproximam dele. Amém? Galardoador. Você crê nisso? Ponto. Já é palavra que Deus liberou. Não sei qual é a sua esperança de algo, não sei no que você está precisando que Deus age. Ele pode agir sim, eu creio nisso. Mas uma coisa Ele já está dizendo para você. É necessário que você tenha fé que Ele existe. Bom, então você tem fé que Ele existe, amém? Por isso você está aqui. Então sua fé já é do tamanho de um grão de mostarda. É pequenininha. Mas Jesus disse que se ela for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, ela pode fazer grandes coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode dizer ao monte, aquela montanha de problemas, transporta-te daqui para lá, ela tem que ir embora. Amém? E baseado nisso, nós olhamos para a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 12. É que eu estou resumindo, porque se eu for ler o 4, eu vou ter que explicar um monte de coisa do Romanos capítulo 4. Mas isso é o que vai dizer em Romanos 4. Amém? É tudo isso que eu estou ministrando para vocês. Fala sobre o Abraão, que agora é chamado de Abrão.
para o povo judeu, ele é o ícone da fé. E a Bíblia diz que para nós ele também é o ícone da fé. Ele é o pai na fé. Diga assim, Abraão é o pai na fé. Ele é o teu pai na fé? Ou ele é pai dos judeus? Ele é pai dos judeus? Ou ele é pai nosso? Não, não é o pai nosso que está nos céus, não. Ele é o pai, Abraão. Cadê as tias? As tias, as professoras, né? As professoras. As professoras são das antigas, que canta aquela musiquinha, Pai Abraão. Não é aquela? Até o André devia cantar essa daí, que Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Quem conhece essa daí? Ah, você viu que ele não sabe? Sabe? Quem sabe, levanta a mão. Mas levanta de verdade assim. Tenha vergonha não, que você tem 27, que nem eu. Como que é, André? Chega. Todo aquele que vive pela fé é descendência de Abraão. Só que para os judeus, eles nem ficavam com essa interrogação que você fez quando eu perguntei. Eles já falavam, sim, nós somos, vocês não. Por quê? Nós temos a circuncisão. Aí Paulo vai trabalhar no capítulo 4 o seguinte, vocês estão equivocados. Porque antes da circuncisão, Abraão já tinha recebido a promessa e ele creu. Vocês estão em erro cronológico. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão porque vocês têm a circuncisão. Embora a circuncisão é algo feito no órgão masculino, foi uma aliança que Deus fez com Abraão, só que está lá na frente da história de Abraão. Pouquinho antes de vir o Isaac, ele já era pai de Ismael. Aqui em Gênesis 12, ele teve uma ação independente da circuncisão. Ele creu, independente daquela circuncisão que aconteceu com ele lá na frente, que a circuncisão foi uma aliança que Deus falou assim, vamos fazer uma aliança aqui. Mas ele creu antes desse sinal da circuncisão. Então Paulo está dizendo para ele o seguinte, vocês estão errados, vocês estão fazendo a cronologia errada, porque ele é pai na fé, não por causa da circuncisão, ele é pai na fé porque ele creu, e aquilo foi colocado sobre ele por justiça. A fé dele validou tudo na vida dele. Mas quando aconteceu isso? No dia da circuncisão? Não, lá em Gênesis 12, que é o que a gente vai ler agora. Estão junto comigo aqui? Então ele está acabando com as histórias dos judeus, dizendo assim, nós somos a raça eleita. É mais para a gente olhar hoje para Pedro dizendo, nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, o povo santo, adquirido pela cruz de Cristo para sermos sacerdotes do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, Gênesis 12 vai dizer justamente isso. Independente de ter acontecido a circuncisão, foi Deus que veio até Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Vamos ler aí. Então essa daqui, olhando, é a terceira aliança. Na cronologia, a gente estava falando à noite com os discípulos, a liderança estava mencionando sobre isso, aliança. Essa é a terceira aliança. Primeira com Adão, segunda com Noé, e a terceira agora é com Abraão. Mas olha no que consistia a aliança com Abraão para você entender o que é viver pela fé. Estão raciocinando junto comigo? Amém. Você precisa aplicar tudo isso na sua vida, amém? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro ponto. Quem foi que disse para Abraão? Deus. Se você não gosta muito de ler Bíblia, eu vou te ajudar a entender o que Deus está fazendo aqui. Em Gênesis 11 é a famosa Torre de Babel. Só que Deus tem um projeto de salvação que nasceu lá do Éden. Amém? Revelado para nós lá no Éden. Mas é um projeto desde o princípio. Mas lá no Éden está revelado para nós. Só que Deus,
escolheu pessoas na terra para viver projetos que ele criou desde a eternidade. Agora era a hora do glória. Você não está aqui por acaso, Deus quer se revelar através da sua vida. Amém? Uma professora disse assim: você pensa que eu sou ateu, né? Que eu sou ateia, né? Eu, né? Não. Eu acredito em Deus. Aí eu pergunto: que Deus? Aí já é outra conversa. Porque o Deus que falou com Abraão e o Deus que nos chama para viver pela fé é o Deus bíblico, Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus falou com Abraão e decidiu, se você vê no curso da história, separar uma família, um homem, para ser o seu representante, para viver na dependência dele. Se você ler Josué, capítulo número 24, lá na frente, você vai ver que ele vai declarar: não sejamos como os nossos pais eram antes de se entregarem para Deus. Eles eram fabricantes de ídolos. Talvez você não leu a Bíblia, mas você assistiu a novela Gênesis. O Terá, ele fabricava o quê? Ídolos. É bíblico isso. Então, possivelmente não, com certeza, Abraão, ele viveu em meio à idolatria, junto com seu pai Terá, e ele foi uma pessoa que também, com certeza, ele teve a oportunidade de ver a Torre de Babel e conhecer zigurates, que eram parecido com pirâmides, mas as escadas eram por fora, quadrado, uma torre. Essa era a Torre de Babel, a torre de confusão. Então, como as pessoas se afastaram de Deus, Deus quer revelar o projeto dele através da vida de um homem. Então Deus falou para Abraão: sai desse meio aí, sai dessa idolatria, sai do meio dessa dependência humana, sai desse sistema humano e vem para viver na minha dependência. Sabe o que ele está dizendo? Larga de ser idólatra e venha viver dependente de mim. Por isso que nós olhamos para a Bíblia e vemos que é o mesmo chamado para você e para mim. Sai dessa idolatria, sai desse mundo pecaminoso e vem viver segundo a minha vontade, porque eu sim tenho o que é bom para você e eu quero me revelar, e eu escolhi você para que eu me revele através da sua vida. Você crê nisso? Vou te mostrar tudo com a Bíblia hoje, você nunca mais vai esquecer. Aí ele diz: sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja tu uma bênção. Olha que interessante, irmão. Vem cá, vem comigo aqui, acompanha o texto. Se coloca nessa situação, porque eu posso dizer para você, essa palavra é para você e é para mim. Deus não está falando para as outras pessoas serem uma bênção. Ele está dizendo para você ser uma bênção. Sabe o que ele está dizendo através disso? Que é através de você que a bênção chegará na sua casa. É através de uma pessoa aliançada com ele que ele se revelará. Ei, irmão, Deus escolheu você para ser o abençoado da história. Aleluia! Estou esperando vir a bênção. Você é a bênção. A bênção vai vir através da sua vida. Você está entendendo isso? Glória a Deus. É através da sua vida que a sua família vai ser alcançada. É através de você que seus filhos vão ser alcançados. O ambiente que está ao seu lado. Mas eu sou homem, eu sou mulher, não importa. Você tem aliança com Deus pela fé. Então você é a porta de bênção para a sua casa. Você crê nisso, irmão? Você é a porta de bênção. Não, mas você é, ou de maldição. Você é porta de quê? Bênção. Porta é lugar de passagem. Então você é a porta da sua casa para dizer assim: aqui vai entrar o quê? Bênção, porque eu sou bênção. Amém? Diga assim: eu sou bênção. Mas diga com certeza: eu sou bênção. Mas por que você é bênção?
Porque Deus te escolheu para ser bênção. Só que para você ser bênção, você tem que ter aliança com Ele. E Ele está dizendo para você, hoje eu quero ter aliança com você. E você vai ser uma bênção. Amém? Olha só. Ele disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora presta atenção nisso. Meu Deus, isso é lindo, gente. Eu vou mostrar para vocês depois lá em Gálatas 3. Mas olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você crê nisso, irmão? Olha que ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não está dizendo para Abraão, a sua família será bendita. Ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu vou te mostrar o porquê daqui a pouco. Amém? Versículo número 4. Ele recebeu a palavra. Quem liberou a palavra? Quem fez a aliança? Pronto. O que Abraão fez? Ficou sua vida normal? Não. Ele abandonou o lugar e foi embora. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, darei à tua descendência esta terra. Ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. A gente sabe, eu não vou trabalhar toda a história de Abraão, tem muito conteúdo para a gente. Mas é interessante que aqui Abraão já mostra que ele não é perfeito. Por quê? É importante nós sabermos sobre isso. Porque talvez você pense que você vai viver as promessas de Deus porque você é perfeito. Você não vai viver as promessas que Deus disse que fará na sua vida por causa de você. Você viverá por causa da palavra que Ele vai velar sobre a tua vida. É por causa do caráter dele que diz que vai fazer na tua vida. Amém? A Bíblia diz que Abrão, ele recebeu uma palavra de Deus para que ele saísse da terra junto com a sua esposa e com os seus bens. Não disse que era para levar Ló, mas Ló é um sobrinho dele que o pai havia morrido. Significa que é uma carta na manga dele. Por quê? Porque pode ser que o Ló venha a ser o herdeiro. Vamos ver isso daí na cabeça dele até que o dia que ele prospera muito e Ló tem que ir embora. Eles se separam. Por quê? Porque era uma oportunidade que Deus estava colocando lá para o outro lado. Assim nós vemos com o Ismael, assim nós vemos com o mordomo Eliezer, as oportunidades que Abraão tinha. Isso nos ensina, sabe o quê? Que Deus não precisa nem da sua nem da minha ajuda para cumprir a palavra dele, para cumprir as promessas dele. Deus não depende de você para cumprir o impossível. Já diz, é impossível, não compete a você. A Bíblia diz que quando Abraão e Sara, que o nome deles são mudados, só com 100 anos ele vai ser pai. Já não tinha mais possibilidade alguma. E Deus está mostrando, através da história de Abraão, que quando as coisas se tornam impossíveis, é a hora que ele entra para mostrar que só ele pode fazer o impossível. Está dando para entender? Deus tem uma palavra para cumprir.
E quando ele disse para você, ainda que a situação fique difícil, creia, porque é no impossível que ele age. Lembra daquele trecho do louvor, André? Eu gosto muito dele. Quando que era? Vocês lembram? Quando que era difícil se tornar. Isso é isso mesmo. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não. O impossível faz acontecer. Você crê nisso? É bonito você. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu sou ruim para cantar, mas vocês são bons. Tudo se tornou impossível. A Sara está rindo da situação. Tudo é impossível. Ah, gente, quando Deus tem uma palavra liberada, não existe impossível. Jesus disse para os seus discípulos, vai lá para o outro lado, que lá do outro lado a gente se encontra. Pode vir tempestade o que for, lá do outro lado você encontra com Jesus. Jesus está lá, chega a notícia, olha, Lázaro está passando mal. Lázaro não está bom não, hein? Vai visitar ele. Aí Jesus fala assim, ainda bem que eu não estava lá. Nossa, mas na hora mais difícil a gente espera que Jesus esteja, não é? É enfermidade. Eu quero que ele esteja lá. Afinal de contas, na hora do churrasco ele estava. Eu fiz festa para Jesus. Agora, na hora do luto, ou na enfermidade, para que não haja luto, Jesus deveria estar lá. E Jesus falou, ainda bem que eu não estava. Porque se eu estivesse lá, ele não teria ficado doente e ele não iria morrer. Ué, mas era isso mesmo que a gente queria, que você estivesse aqui para que ele não morresse. Não, mas se ele não morre, eu não manifesto a minha glória. Vamos lá, que é necessário eu ir para lá agora. Quando ele está indo, vem a irmã de Lázaro, Senhor, se tu tivesses aqui, tudo seria diferente. Se creres, verás a glória de Deus. Calma. Eu cheguei na hora certa, no momento correto, para que o milagre aconteça. Aonde ele está? Já estamos no 4º dia, ele já fede. Não dá para a gente colocar ele em outro lugar, senão na cova. Me leva até lá. Agora? A essa hora? Quando ele estava vivo aqui passando mal, você deveria ter chegado, mas agora está tarde demais. Calma. Simplesmente obedeça. Se tu creres, verás a glória de Deus. Sim, senhor. Removam a pedra. O cheiro não está bom. Remova a pedra. Jesus não poderia dizer, mova-se a pedra. Nossa, que poder mover pedra. Não. Tem coisas que competem a nós. Rolar a pedra não seria coisa fácil, mas competia a eles abrir o poder da palavra de Cristo. Lázaro, vem para fora. O que é que na tua vida morreu? Jesus pode dizer, vem para fora. Vem para fora. Mas está tarde, já fede. É a hora. Tem um louvor da Renascer Antiga que eu gosto muito. Sua hora é perfeita. Jesus, ele chega, não atrasado, ele chega na hora certa para cumprir a vontade do Pai. Desata ele lá. Jesus não poderia ter desatado. Imagina, o cara vem flutuando. Duvido quem tinha coragem de encostar no morto, gente. 4 dias. Isso é o poder da fé. Você crê nessas histórias? Eu estou dando um relato para pessoas que têm fé. Amém? A Bíblia nos diz que esses homens, eles não viveram, porque essas promessas, eles não viveram esses milagres,
Porque eles eram perfeitos. Eles viveram por causa do caráter de Deus. Você vai viver as coisas não é por causa da sua perfeição, é por causa do caráter de Deus. Amém? Ele diz e ele vai cumprir. Eu creio, você crê? Diz a palavra do Senhor que o Abraão, ele se torna o ícone da fé. Paulo vai trabalhar isso em Gálatas. Abre comigo, por favor, para a gente já fechar para você entender aqui. Vai lá para frente, Gálatas no Novo Testamento. Eita, chora não, irmã Maria. A mãe cresceu na renascer, olha. Perdeu, Deus me deu ela. Ela disse que eu sou a bênção na vida dela, mas ela não entendeu ainda que é o contrário. Ela é a bênção na minha vida. Gálatas 3. Versículo de número 6. Diz assim, ó. É o caso de Abraão. Abraão, que creu em Deus, e este lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho é boa notícia, sim ou não? É uma boa notícia para você, é uma boa notícia para mim. É a boa notícia que Deus amou o mundo de tal maneira que não levou em conta os seus pecados, mas decidiu perdoar eles e te salvar em Cristo Jesus. Que notícia maravilhosa, jornaleiro. Olha só. Diz assim, ó. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. O pessoal considera essa carta de Gálatas o grito de guerra da reforma protestante. Por quê? O justo viverá pela fé. Ah, mas eu tenho que fazer. Não, você vai viver pela fé. É Deus que fez a aliança da fé com você. Amém? Porque nós nunca vamos conseguir cumprir a palavra perfeitamente. Ué, mas a gente foi explicar aqui no livro de Gálatas, mas para que ela foi dada? Ela foi dada para pedagogia, para nos ensinar a vontade de Deus que a gente não consegue fazer plenamente, dar nome aos pecados e mostrar para a gente que a gente é falho. E sempre foi pela fé e sempre foi pela graça. Diga assim, sempre foi pela fé, sempre foi pela graça. Ei, deixa eu dizer uma coisa que é para você dar cambalhota no banco. Deus não te abençoa porque você é bonitinho, porque você está todo dia na igreja ou porque você canta. Ele te abençoa, Ele cuida de você porque Ele te ama e é a graça dEle que está na sua vida. Aleluia! Olha, o justo viverá por essa fé. Ora, a lei não procede da fé. Mas aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Eu posso ler rápido, só para vocês entenderem rapidinho aqui. Ó. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo.
E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não discorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos filhos de Abraão por causa de adoção no sangue de Cristo. Isso é fé, apóstolo? É. Essa palavra é uma palavra de fé. Então, entendendo que nós estamos inseridos nas bênçãos de Abraão, através de Cristo, você crê nisso? Então, quando ele está dizendo, a tua família será uma bênção, você será uma bênção, ele está dizendo para a família de quem? Para a sua e para a minha. Nós precisamos tomar posse disso. A tua família seja abençoada, os teus filhos sejam abençoados, todos através da sua vida. Você é a porta de bênção para a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Paulo está dizendo, não, todos nós temos aliança com Deus, porque em Cristo nós fomos feitos um só povo, o povo da fé, uma nova aliança. A última e eterna aliança está na pessoa de Jesus Cristo, que nós sempre a celebramos no primeiro domingo do mês, que é a Santa Ceia do Senhor. Uma palavra liberada sobre você. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Que bênção! Nós somos da família de Cristo. Nós somos família de Deus. Confesso para vocês, não somos uma família perfeita aqui entre nós. Nós somos uma familhinha bagunçada, mas amadas poderosamente por Deus. Saiba disso, que Deus te ama. Não importa as situações, Deus te ama. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, não importa as portas fechadas, não importa as palavras que dizem não, não importa, você é porta de bênção. E você precisa se posicionar como tal e ponto, acabou. Apóstolo, eu creio que eu sou porta de bênção. Então, haja como uma. Amém? Aí eu creio, eu fui na igreja hoje, mas recebi uma palavra que o apóstolo pregou. Deus falou muito, hein? Disse que eu sou porta de bênção, mas eu vou te estalar a mão na orelha. Você decide ser a porta de bênção para a tua casa. É através de você que as pessoas vão ser alcançadas. É o maior desafio para mim e para todos vocês. Não é só para vocês, é para todos nós. O maior desafio é a gente conseguir pregar para as pessoas dentro da nossa casa, para as pessoas mais próximas. Vem aqui na sexta-feira para você aprender a importância, o que pode afetar uma geração, o posicionamento de uma pessoa dentro de casa. Sexta-feira agora é uma palavra imperdível, tremenda.
afeta a vida dos teus netos. Afeta a vida dos teus filhos. É uma geração que pode ser afetada por causa de uma porta aberta. Irmão de Deus, estou estudando muito. Está falando para a liga que eu estou está sendo fumaça. Mas Deus tem dado muita coisa ao meu coração que vai ajudar a transformar a tua vida. Deus está me preparando para coisas grandes e você vai fazer parte de tudo isso. Amém? Você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. É só você pegar tudo que você está aprendendo e aplicar. Você é uma bênção. Só que ele diz assim, não é você é uma bênção, seja uma bênção. Quando eu digo seja, passa por onde? Decisão. Você quer ser porta de bênção? Então se coloca de pé agora. E começa já a ser porta de bênção para a tua casa que nós vamos profetizar. Se coloca de pé. Porque eu quero convidar você a rever os seus conceitos, a rever os seus pensamentos. Entender. Menino de Deus. Eu não sabia que eu tinha essa responsabilidade toda. Gente, às vezes eu converso com a Elaine e falo assim, Elaine, que pena, né? A gente aprender tanta coisa tão tarde. Mas a gente poderia ter sido porta de bênção lá desde o começo. Mas quantas vezes a gente achou que a vida era simplesmente caminhar, né? Mas a gente se conscientiza. Mas eu falo assim, não tem problema não, eu sou uma pessoa sarada. E ser sarado é você ter consciência do que você poderia ter sido melhor e não foi. Mas você se tornar melhor é você não impedir que as pessoas sejam melhores do que você. Amém? Sabe o que significa? Deixa eu falar uma coisa para você. As coisas na sua casa tem que encontrar alguém que pare ela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você tem que encontrar na sua casa, na sua família, você vai ter que encontrar, que seja você, em nome de Jesus. Alguém vai ter que quebrar o ciclo. Porque tem muita porta de maldição aberta dentro dos lares. Tem porta do álcool, tem porta das drogas, tem porta de maledicência, tem porta de palavrão, tem porta de bebida, tem porta de um monte de besteira aberta. E nós precisamos ver quais são as portas. Alguém vai ter que decidir quebrar esse ciclo de portas de maldições. Ah, mas são maldições hereditárias. Não, você só está copiando. Você está replicando o que você foi aprendendo ao longo do caminho. É comportamental. Você foi vendo muita coisa. Se você for ver, tem muitas coisas que você está refletindo da sua criação, você está refletindo dos seus pais, você está refletindo da sua história de vida, a bagagem que você traz nas suas costas. Isso tudo está refletindo nos seus filhos. Está refletindo nas pessoas ao seu redor. O jeito que você foi criado. Quem está me acompanhando aí? Está me acompanhando na ideia que estou pensando aqui? Alguém tem que parar com isso. E esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Você está entendendo? Ou você vai passar para a sua próxima geração. É hora da gente quebrar isso. Os nossos filhos serão melhores do que nós. A nossa descendência será uma bênção. Eles não serão enfermos. Eles serão sarados. Os nossos filhos serão uma bênção. Amém? Nós vamos quebrar isso. Nossa, apóstolo. Mas tem tudo a ver com a palavra? Lógico. Você é um cristão, você é um crente, você é um filho de Deus. Precisamos tomar posse e ser essa pessoa para todos que estão à nossa volta. A sua boca é porta de bênção. As suas ações são portas de bênção. Então você vai profetizar sobre a tua casa.
você vai começar a liberar palavras sobre os teus filhos. Ainda que você não está vendo, isso é fé. É você quebrar as palavras que um dia você disse assim, olha, você não vai dar em nada. Aquelas palavras que você disse para os seus pais, porque às vezes nós não pedimos perdão para os nossos pais e dissemos um monte de asneira para eles. Maltratamos, não obedecemos, desonramos os nossos pais e não existe bênção. Então nós precisamos rever isso daí. Porque senão vai reverberar nos filhos. E você é porta de bênção. Amém? Então você precisa abençoar. Então abençoa aí os teus filhos, abençoa a tua casa. Quebra toda a palavra que é contrária à palavra de Deus. Começa a profetizar bênção sobre o teu lar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós quebramos essas palavras, Senhor. Eu quebro na minha casa, eu quebro na minha família. Eu quebro toda a palavra de maldição. Nossa casa é bênção, Senhor. Esta igreja é bênção, Senhor. Esta liderança é bênção, Senhor. Esta igreja é uma bênção. Estas famílias são uma bênção, Senhor. E nós retiramos toda a palavra que foi lançada, seja de geração em geração, não importa, nós quebramos hoje no sangue de Jesus, porque a própria palavra nos diz, Senhor, que todas as coisas se fizeram novas e nós somos porta de bênção para a nossa casa. Nós estamos inseridos nas bênçãos de Abraão. A nossa casa é bênção, a nossa família é bênção, as nossas finanças são bênçãos, tudo é bênção, porque o Senhor vai se revelar na nossa casa, o Senhor vai se revelar na nossa vida. Então eu profetizo que toda palavra de maldição está retirada, está quebrada. Eu declaro prosperidade, eu declaro bênção sobre o lar de cada um, Senhor. É o que a tua palavra nos diz, e esta é a fé que move, Senhor. Se tu uma bênção. Seja uma bênção. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, seja uma bênção. Ajuda assim, fala assim, ó, seja uma bênção aonde você passar. Seja uma bênção. Que as pessoas, ao você passar, sabe aquele perfume que passou, aquele perfume fica? Perfume bom, perfume caro, caríssimo, aqueles de quinhentão, 700 conto. Bom, que é só a gotinha que faz tempo que você não compra. Né? Passou, fica aquele rastro. Que perfume é esse? Assim, quando passa alguém abençoado, como é bênção estar com essa pessoa. Gente, como é gostoso estar com gente abençoada, sim ou não? A pessoa parece uma porta rixosa. Para. Porta de bênção. Às vezes fica sozinho que você só reclama. Começa a glorificar e a profetizar, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Às vezes vai estar difícil, mas é bênção, é bênção, é bênção. Amém? Em nome de Jesus. Se tu uma bênção. Eu quero ser uma bênção para vocês. Eu quero me esforçar para ser uma bênção para você. Eu quero ser uma bênção para minha casa. Não sou o melhor, mas eu quero ser porta de bênção por onde eu passar. Eu quero que as pessoas digam, eu gosto muito de dizer isso com o pessoal no orfanato. Eu só quero que vocês digam que Deus passou por aqui, através de mim. Só quero que diga, Deus passou aqui. Como? Através de alguém. Já percebeu isso? Deus poderia enviar anjos do céu. Deus disse, Angélica, eu vou enviar você. Adilson, eu vou enviar você. José, eu vou enviar você. Regis, eu vou enviar você. Evelyn, eu vou enviar você. Eu vou enviar você. Você é o representante de Deus, meu Pai eterno. Que responsa e que honra. Quem está vindo aí? Gente, Paulo, em Efésios, o livro de Efésios, um dia a gente expõe ele de novo. Está dizendo assim, gente, acordem, despertem. Vocês são autoridade nessa terra. Na cidade de Éfeso, não é a Diana que manda.
Não é a deusa, não são os templos. São vocês que são autoridades espirituais aí. Então você é autoridade espiritual na tua casa. Você é autoridade espiritual aqui na igreja. Você é autoridade espiritual na rua. Aonde você passa, você tem um crachá no peito porque você é um representante do céu na terra. Olha que autoridade, hein? Você olha e fala assim, quem é você? Representante de Deus na terra. Prazer. Meu Deus, que responsabilidade. A gente bate o joelho, mas o Senhor é contigo. Deus te chamou com propósito, e esse é o propósito. Ser tu uma bênção. Quer viver pela fé? Seja uma bênção. Ah, mas eu vou alcançar. Deus diz que você é uma porta de bênção. Então se porte como tal. Isso é fé. Isso é fé. Ficar arrumando um monte de coisa, não. Isso é fé. Palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Você está entendendo? Então a fé é a palavra liberada sobre a tua vida. Apóstolo, mas eu tenho uma fé pequena. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então se examine mais as escrituras, ouça mais, preste atenção nos cultos, entre lá no YouTube e ouça as ministrações, seja edificado, se alimente da palavra de Deus, porque daquilo que você se alimenta, você se torna. Amém? Fica assistindo novela, fica assistindo Big Brother. O que você está assistindo na sua vida? Está edificando nada. Edifique a tua vida. Selecione o que você assiste, selecione o que você lê, selecione as amizades, selecione tudo. Porque você foi chamado para ser porta de bênção. Ah, mas vão me abandonar. Filho, todos que querem ser abençoados vão querer ser. Você vai ser a última bolacha do pacote. Todo mundo quer você. Por quê? Você é uma bênção. Você é uma bênção, é bom estar do seu lado. Tua família vai querer você. Nos momentos mais difíceis, eles vão falar assim, tem alguém que ora, tem uma lâmpada aqui nessa casa. Tem uma lâmpada, a gente vai olhar para ela. Você vai ser a lâmpada de Cristo no teu lar. Podem te criticar, pode falar mal, você pode falar o que quiser. Mas quando fala assim, a gente precisa de alguém de luz, está ali, ó. Está lá, iluminando lá. Amém.